Olá, estimados diocesanos, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Voz da Diocese, com as seguintes manchetes. Seminário Menor prepara a festa da Primavera 2015. Intenções de oração do Santo Padre para o mês de outubro. Divulgadas as bandas escolhidas pelo público para tocar no Bote-Fé 2015. Biblioteca online com documentos do Vaticano já está no ar. Bairro Aparecida inicia novena para a festa da Padroeira. Juventude Masculina de Xanxta realiza o 4º encontro do Homem Novo. O Seminário Menor Nossa Senhora Medianeira estará abrindo as comemorações do cinquentenário no próximo dia 1º de novembro e também honrando a sua padroeira com a festa da primavera. A programação inicia no dia 29 de outubro com um tríduo preparatório que segue até o dia 31. Nesses 3 dias haverá venda de assados na capela do bairro Fátima a partir do meio-dia. No dia 1º de novembro haverá Santa Missa presidida por Dom Antônio Carlos Rossi Keller, que abrirá o ano jubilar. A missa inicia às 10 horas e após haverá almoço. Os ingressos para o almoço serão vendidos na Secretaria Paroquial da Catedral e também no Seminário Menor. Para mais informações, é possível contatar o número 55 3744 6700. Para a intenção universal do Papa Francisco, pede pelo diálogo com todos neste mês de outubro, para que nós nos abramos ao encontro pessoal e ao diálogo com todos, também com aqueles que pensam de modo diferente do nosso. As intenções pela evangelização são os pastores da Igreja, para que os pastores da Igreja, os nossos sacerdotes, com profundo amor ao seu rebanho, acompanhem o seu caminho e animem a sua esperança. Todos os meses, as intenções de oração do Papa Francisco são confiadas ao apostolado da oração, e todos nós, fiéis, somos convidados a nos unir em oração. Está cada vez mais perto o dia do maior encontro da juventude católica do Rio Grande do Sul, e chegou a hora de saber quais serão as 3 bandas que foram escolhidas para tocar no Bote-Fé 2015. Mais de 4.000 pessoas votaram nas 20 bandas inscritas e o resultado foi a escolha do grupo Folklore com 24% dos votos, seguido da banda Rota 324 e Projeto Nagôs. Além das bandas escolhidas pelo voto popular, o Bote-Fé será animado pelo musical Quaerite e pelo show nacional da banda Anjos do Resgate. O Bote-Fé será um momento de celebração de toda a caminhada percorrida pela juventude gaúcha, passando pelos processos de formação, articulação, comunicação do trabalho conjunto realizado em todas as 18 dioceses e arquidioceses do estado, incluindo a nossa. Além dos shows, haverá celebração eucarística, feira de carismas e espaços para confissões e aconselhamentos. A programação completa do Bote-Fé 2015 você encontra no site da Diocese ou também no site do IAI Tchê. Neste mês de outubro, o bairro Aparecida de Frederico Westphalen celebra a 44ª festa de Nossa Senhora Aparecida, no próximo dia 11 de outubro, com o tema Mãe Aparecida, Rainha e Servidora da Obediência em Cristo. A novena preparatória iniciou na quinta-feira, dia 1º de outubro, com procissão luminosa a cargo da catequese e do grupo das vocações. No dia 2 também houve a primeira sexta-feira do mês, celebrando o dia dos Santos Anjos da Guarda. No 7º dia da novena, inicia-se o tríduo com Santa Missa a cargo do bairro Santo Inácio. No dia 11, o dia da festa, a Santa Missa inicia às 10h30, com coroação da imagem pela rainha da festa. A comunidade do bairro Aparecida deixa o convite a todos os fiéis que quiserem participar desse momento de oração.
Já está no ar o site, que é uma biblioteca online dedicada a documentos vaticanos propostos pelo Magistério Pontifício sobre a comunicação. Entre os dias 25 e 27 de setembro, o último final de semana, a Juventude Masculina de Schanstatt realizou o 4º encontro do Homem Novo, com a participação de 37 jovens das cidades de Frederico Westphalen, Ametista do Sul e Seberi. O encontro acontece anualmente para meninos a partir dos 13 anos, que a partir desse encontro iniciam uma nova caminhada na juventude masculina, em preparação para a aliança de amor com a Mãe de Deus. Além dos 37 jovens, participaram do encontro dirigentes e assessores, que eram responsáveis por guiar o encontro e pela formação dos meninos. O lema deste ano era Homem Novo, portador do fogo dos primeiros, onde a juventude masculina quer que o homem novo formado na pedagogia de Schanstatt consiga viver aquilo que precisamos reavivar no mundo de hoje. Acompanhe agora o Evangelho com o Bispo Dom Antônio Carlos Rossi Keller. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste final de semana o 27º domingo do tempo comum. A palavra de Deus neste domingo vai nos falar sobre um tema de fundamental importância para os nossos dias, já que nós estamos inclusive próximos da celebração de mais uma assembleia do Sínodo da Igreja, que será sobre a família, sobre o casamento, o sacramento do matrimônio, e é exatamente este o tema deste domingo. Nosso Senhor vai nos falar sobre a importância do matrimônio, sobre a indissolubilidade do matrimônio, que são temas assim candentes numa sociedade que infelizmente desvaloriza a família, que infelizmente até de certa forma persegue a família, aquelas famílias que são bem constituídas. O fato de se compreender a situação daquelas famílias que foram desfeitas, das pessoas que tiveram que desfazer o seu casamento por uma série de razões, não pode nos levar a negar a essência do sacramento do matrimônio, que é a unidade e a indissolubilidade. Quero iniciar essa nossa reflexão, esse nosso encontro, com a leitura do Evangelho deste domingo. O texto é tirado do capítulo 10, versículos 2 a 16, do evangelista São Marcos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus respondeu: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A primeira leitura deste domingo, tirada do livro do Gênesis, capítulo 18, versículos 18 a 24, lembra o plano de Deus sobre o casamento e a família, mostrando a família como uma comunidade de vida e de amor. Amor entre um homem e uma mulher, estável e orientada para a geração dos filhos. No Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, São Marcos sublinha que, ao longo dos séculos, o plano de Deus sobre o casamento, a mulher e a família sofreram situações dolorosas, umas por causa do ser humano, do homem, outras por causa das diversas legislações dos estados e outras por causa da própria mulher. A lei de repúdio, no tempo de Moisés, já era um modo de travar arbitrariedade do mando e em relação ao marido, que tinha a autoridade de despedir a mulher por qualquer motivo e privava a mulher despedida de qualquer defesa pública. A obrigação de entregar o libelo de repúdio, ao menos, livrava a mulher de ser considerada uma prostituta. Jesus ultrapassa a falsa misericórdia do libelo e coloca o casamento no plano original do Criador, que o elevou ao encontro, a um sinal humano. Jesus dá um passo a mais e o eleva a um sinal sacramental do seu amor pela Igreja. Irmãos e irmãs, os estados modernos, dominados por uma falsa ideia de liberdade, acabaram por tornar o casamento totalmente dependente do homem e da mulher. Rejeitaram a ideia da verdade natural e da missão, ideia esta que é anterior à decisão dos noivos, e colocaram à frente da verdade do sacramento do matrimônio, uma verdade natural, simplesmente a preocupação pela felicidade individual, no caso do homem e da mulher, dentro do casamento. Essa mentalidade acabou por gerar o caos completo no casamento e na família. Ou seja, a multiplicação dos divórcios, a violência contra a mulher, a questão do aborto, o número de crianças abandonadas e todo tipo de comércio em relação ao corpo humano. A mentalidade moderna em relação ao casamento fez diminuir até mesmo os casamentos futuros, tanto católicos como civis, pois os noivos deixam de se preparar para um casamento duradouro e, naturalmente, acabam criando a falsa necessidade, depois de casados, de se separar. A hipótese do divórcio gera, podemos dizer assim, a necessidade do divórcio. Não se enfrenta mais problemas no casamento. As pessoas só pensam em si e resolvem os seus problemas simplesmente com a separação. Este caos reflete a anarquia da reflexão e a ligeireza da legislação e da vida pública, da vida política no mundo de hoje. Há tempos que nós já estamos pagando caro por estes erros, que são erros de cultura, são erros levianos em relação à família e ao casamento. A Igreja, especialmente depois do Concílio Vaticano II, diz que há uma missão que está ligada, que é inerente ao casamento, que precede e ultrapassa a vontade dos noivos. Embora o casamento não exista só para a criação dos filhos, mas a união do casal, que deve estar fundada no amor, senão não é sacramento, orienta-se para a geração e para a educação dos filhos, e deve manter-se mesmo que não haja a prole, mesmo que não tenha como frutos os filhos. Isso pode acontecer num casamento. Hoje,
nós assistimos a uma verdadeira inversão desta doutrina. Passou a dizer-se que a missão do casamento seria a simples felicidade do casal, ou pior ainda, de cada uma das pessoas que está no casamento. E, neste sentido, deixou-se o resto na sombra. Essa busca quase que doentia da felicidade minou o matrimônio e tornou-se a causa de muitas desventuras. A segunda leitura de hoje, que é tirada da carta aos Hebreus, fala do sacerdócio de Jesus que passou pelo sofrimento para chegar à glória do Pai. Esta leitura pode ajudar-nos hoje a completar a nossa reflexão sobre o matrimônio e a família, no sentido de que o autor da carta aos Hebreus nos ensina que os noivos são os sacerdotes do seu casamento e devem aprender a oferecer os seus corpos a Deus como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual, como nos diz São Paulo na carta aos Romanos. Também eles, os noivos, assim como Jesus passou pela cruz, no casamento os noivos passam pelo sofrimento para a glória. Se escutássemos muito dos pais que nos precederam, pais antigos e pais modernos, haveríamos, irmãos e irmãs, de verificar que foi a consciência do caráter sagrado do casamento e da missão que lhe anda inerente que lhes deu a coragem de gerar filhos e, no fim, de verdadeiramente sentirem-se felizes e formarem pessoas felizes. Rezemos muito pelos nossos casamentos, pelas nossas famílias, por aqueles que já receberam o sacramento do matrimônio, pelos jovens que se preparam ao casamento, e peçamos a Deus que Ele continue a fazer aparecer e a favorecer a consciência sobre a importância deste sacramento na vida da Igreja e para o bem da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós encerramos mais um programa da Diocese de Frederico Westphalen. Fiquem com Deus e até a próxima semana.